Excelentíssimo colega vereador Gilson Batista, ilustre presidente desse legislativo, prezados pares presentes, ilustríssimo senhor secretário de Fazenda Municipal, Sebastião Fernandes dos Santos, através do qual cumprimento os servidores da Prefeitura aqui presentes, responsáveis pelos serviços contábeis e financeiros, telespectadores que nos assistem, boa tarde. Inicialmente, registro a presença do ilustre secretário de Governo no plenário, Alexandre Magno. Inicialmente, gostaria de informar que os vereadores ausentes justificaram a impossibilidade de comparecerem a esta audiência pública. Na qualidade de presidente dessa Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributações dessa egrégia Câmara Municipal, declaro aberta a audiência pública solicitada pelo Executivo e convocada pela presidência desse Parlamento, destinada à demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais relativas ao primeiro quadriênio de 2017, em cumprimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar Federal número 101/2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal. O assunto a ser tratado nesta audiência é essencialmente relevante e merecedor de atenção de todos nós, vereadores, representantes do povo, tendo por finalidade, entre outras, demonstrar o equilíbrio das contas públicas do erário municipal. Após a exposição da equipe do Executivo, os senhores vereadores que desejarem poderão formular suas perguntas. Passamos a palavra ao ilustre secretário de Fazenda, senhor Sebastião Fernandes dos Santos, e aos servidores do Executivo, que o acompanham, lotados na Secretaria Municipal de Fazenda, para procederem à demonstração do cumprimento das referidas metas fiscais. Boa tarde. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Orçamento, senhor Edivan, vereador Edivan, digníssimo presidente da Câmara Municipal, vereador Gilson, demais vereadores presentes, colegas da Prefeitura, demais presentes. Como foi dito aqui para o nosso presidente, em cumprimento ao artigo 4º, no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz o seguinte: ao final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais. Então, nós aqui estamos em cumprimento até o dia 30, mas como aproveitamos e fizemos agora no dia de hoje, para adiantar um pouco, eu gostaria de apresentar aqui a nossa assessora de contabilidade, a Regiane, que ela faz parte da consultoria renomada Reis e Reis de Belo Horizonte, e já vem prestando serviços à nossa comunidade aqui, à Prefeitura, há vários anos. Temos aqui o Daniel, que é o nosso controlador interno, que também tem por obrigação acompanhar todos a contabilidade, não só a contabilidade, mas todos os serviços da Prefeitura, o andamento, o bom andamento. Então, em cumprimento a isso, nós vamos fazer os demonstrativos da audiência pública do relatório resumido da execução orçamentária do primeiro quadrimestre de 2017. E eu passo a palavra para a nossa assessora, a senhora Regiane, que fará a demonstração aí para todos. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Cumprimento os senhores vereadores, a mesa e todos presentes. Estamos aqui mais uma vez para realizar a audiência pública, como já disse o
seu Tião, referente à Lei de Responsabilidade Fiscal, para apresentar o cumprimento das metas fiscais nesse primeiro quadrimestre da nova administração da Prefeitura de Diamantina. A Lei de Responsabilidade Fiscal prevê ainda que municípios com menos de 50 mil habitantes, como é o caso aqui de Diamantina, o relatório de gestão fiscal ele é divulgado semestralmente. Então, por conta do artigo 63, a nossa apresentação hoje se refere apenas ao relatório resumido da execução orçamentária. Apesar que, em alguma forma, a gente vai estar apresentando os principais índices aí do relatório de gestão fiscal, que é de interesse de todos, a gente está acompanhando, por exemplo, o gasto com o pessoal do município. Então, essa audiência pública se refere ao relatório resumido de execução orçamentária do primeiro quadrimestre de 2017, a ser informado ao Tribunal de Contas até o dia 15 de junho do próximo mês, né? A gente apresenta aqui a importância da audiência pública como uma forma de participação e controle popular da administração, propiciando aí a troca de informações do administrador com o legislativo e, principalmente, o exercício da cidadania. Apesar de se tratar, às vezes, de um assunto um pouco técnico e, às vezes, de difícil entendimento, a gente vai tentar aqui trazer de forma mais explicativa e mais comparativa para que a gente possa ter uma análise do que foi feito até agora e comparando com o exercício anterior também, para a gente ter uma noção do andamento da administração. Essa audiência pública, então, tem o objetivo de abordar os aspectos mais relevantes da execução orçamentária e financeira ao longo desse primeiro quadrimestre, de janeiro a abril de 2017, realizado pela nova gestão da Prefeitura de Diamantina. Então, a gente procurou elaborar aqui, exemplo de outras audiências, uns quadros mais comparativos, de forma a facilitar o entendimento desses relatórios contábeis, que, às vezes, são um pouco complexos e de um entendimento mais difícil. A gente tentou resumir de uma forma mais clara para a gente poder acompanhar o que tem sido feito, os valores arrecadados e as despesas executadas pelo município. Então, a gente tem aí um resumo do quadro da receita realizada e da despesa empenhada do município. Esse quadro precisa ser analisado com cuidado, porque a gente vê que a receita realizada do município, nesse primeiro quadrimestre, foi de R$ 33.208.000, né? Nós temos aí dividido 34 milhões de receita corrente. Receita corrente são aquelas receitas principais do município que estão inclusas aí. Depois nós vamos especificar uma a uma as receitas tributárias, as transferências da União e do Estado, o FPM, ICMS. Então, essas principais receitas estão classificadas aí como receitas correntes do município. A receita de capital, que, em geral, são transferências de convênios e outras receitas para investimentos de capital no município. E, deduzido do valor da receita corrente, a dedução do Fundeb, que, em geral, é deduzida aí da cota-parte do FPM, ICMS e outras transferências intergovernamentais. E, por fim, a receita intra-orçamentária, que é a receita do Funprev, né, do Fundo de Previdência, que, nesse primeiro quadrimestre, girou em torno de R$ 1.300.000, dando um total acumulado aí desses R$ 33.200.000. Então, a princípio, a gente consegue ver que a despesa empenhada é aquela em que se foi efetivado o contrato e foi efetivada a despesa, mas não necessariamente ela foi executada. Então, tratando isso de um primeiro quadrimestre e de um primeiro quadrimestre de uma nova gestão, o que se observa é que são feitos muitos empenhos de natureza global, que vão ser executados ao longo do exercício. Então, nós tivemos aí uma despesa empenhada em torno de 39 milhões. Mas a gente vai ver mais à frente que a efetivamente liquidada, ou seja, aquela que foi executada, o serviço foi entregue, foi prestado, vai ser bem abaixo disso aí, a gente vai mostrar no próximo quadro. Então, em relação à despesa empenhada, a gente teve um déficit, que é o total arrecadado menos o total de despesa, em torno de 6 milhões. A princípio, assustaria, mas a gente vai ver no próximo quadro
vou pular um aqui para a gente ver as despesas liquidadas, que são aquelas efetivamente realizadas, então já devem ser pagas pelo município. A mercadoria foi entregue e o serviço foi efetivamente prestado. Então, a gente tem, no primeiro quadrimestre, uma despesa da ordem aí de R$ 25.700.000, né? Gerando, então, um superávit entre a receita arrecadada, que permanece a mesma, né, de 33.200.000, menos a despesa liquidada de 25 milhões, dando aí um total, um superávit aproximado de R$ 7 milhões, né, mostrando aí a real situação desse primeiro quadrimestre, atingindo-se a meta principal de não se gastar mais do que se arrecada no município, né, dentro do planejamento de gastos, dentro da previsão orçamentária, do PPA e da LDO. Voltando aqui, a gente faz um quadro comparativo, então, a gente procurou fazer uma média aí por quadrimestre do exercício de 2016. Então, a gente vê que a arrecadação nesse primeiro quadrimestre se manteve dentro da média do que foi arrecadado por quadrimestre em 2016. Esses comparativos são bons para a gente ter uma noção do que vem sendo evoluído no município. Então, a receita se manteve no mesmo patamar, enquanto a despesa empenhada, por essa característica de, no início do ano, ter sido efetuados vários contratos novos e empenhos de natureza global, que vão ser liquidados ao longo do exercício, a gente teve aí um aumento de cerca de 30%. Que, mais uma vez, voltando aqui a gente pode ver aí esse mesmo comparativo com relação à despesa liquidada. No exercício de 2016, né, uma receita arrecadada, a receita ficou basicamente no mesmo patamar, teve aí um decréscimo de 0,9%, e a despesa, em compensação, no primeiro quadrimestre, em relação ao comparativo dos quadrimestres de 2016, ela apresentou uma queda aí de cerca de 11%, o que fez um superávit aí em torno de R$ 7,5 milhões. Cumprindo, então, esse principal objetivo, uma das metas fiscais, dos gastos serem compatíveis com a arrecadação do município. A gente apresenta aí um novo quadro, esse aí a gente já tinha apresentado, das receitas realizadas com a despesa liquidada, com esse superávit aí de R$ 7 milhões. Agora, a gente apresenta o quadro das receitas próprias do município, né, que talvez é um ponto-chave da administração, tendo em vista a grave crise econômica que a gente passa, a arrecadação própria municipal tem que ser uma preocupação efetiva do Executivo, né? Então, a gente pode observar, nesse primeiro quadrimestre, o IPTU, né, que já começou a ser cobrado, né, em torno de R$ 1.200.000, representando aí 3% do total arrecadado, o ITBI em torno de R$ 170 mil, o imposto de renda na fonte, R$ 426 mil, e o ISS, que representa aí a principal receita própria do município, em torno de R$ 1.700.000 no primeiro quadrimestre. E o gráfico demonstra, basicamente, a importância do ISS para o município de Diamantina, né? O ISS, nos últimos anos, vem apresentando um aumento, a gente vai apontar isso, com a nota fiscal eletrônica e outras atitudes de aumento da fiscalização no município. Da mesma forma, a gente faz um comparativo aí entre a média dos últimos quadrimestres de 2016 e o do primeiro quadrimestre de 2017. A gente pode ver que, em 2016 e 2017, as receitas próprias se mantiveram no mesmo patamar, né? Apesar da crise, aí conseguiu-se manter uma evolução em torno de 10%, mais ou menos, né? de 2016 para esse primeiro quadrimestre. Então, essa é uma preocupação efetiva, não só do Executivo, mas aí da União e dos Estados. A exemplo, o Tribunal de Contas tem feito uma auditoria específica na área de tributação,
verificando aí como tem sido tratado esse assunto no Executivo, né, em termos de qualificação dos fiscais para cobrança, emissão de nota fiscal eletrônica, etc. Dentre as receitas correntes, a gente destaca aí as principais receitas arrecadadas no município nesse primeiro quadrimestre. Nós temos as receitas tributárias, que são aquelas que a gente já citou, o IPTU, ITBI, Imposto de Renda e o ISS. As contribuições, que basicamente são as contribuições previdenciárias e de iluminação pública. O FPM, né, que é a principal fonte de arrecadação do município, que girou em torno de quase 9 milhões de reais, representando 26% do total arrecadado. O ICMS, em torno de 3 milhões, IPVA, 3 milhões e meio, que nesse primeiro quadrimestre também apresenta uma evolução maior, dado o prazo de arrecadação. As transferências para o Fundeb, né, para aplicação exclusiva no magistério, e outras transferências correntes, que aqui em Diamantina, em especial, a maior parte são transferências do SUS para aplicação direta na saúde, né, com recurso vinculado. Então, a maior parte dessas transferências aí são para aplicação na saúde, recurso vinculado, em especial, da União. Né? Então, a gente pode ver que, nesse primeiro quadrimestre, a receita se manteve também no mesmo patamar, como já disse, permanecendo o FPM aí como a principal fonte de arrecadação do município. Da mesma forma, um quadro comparativo aí para a gente ver essa evolução. A gente pode observar que, de 2016 para cá, no geral, a receita no primeiro quadrimestre apresentou um aumento da arrecadação de 29 milhões e 400 para 33 milhões e 200, em especial decorrente do IPVA, que a maior parte é arrecadada realmente no primeiro quadrimestre, a tendência para o restante do ano é essa arrecadação diminuir, e também do FPM, né, que o imposto de renda também arrecadado a maior parte nesse primeiro quadrimestre. Então, a gente teve aí um aumento em relação à média do exercício de 2016. Nós temos aí, então, um comparativo das receitas arrecadadas e realizadas nos últimos anos, né, para a gente ter um comparativo aí da evolução. Começamos em 2011, né, o total arrecadado de 57 milhões, 62, 70, chegando em 2016 a 100 milhões de reais. Então, a efetiva cobrança e a correta atitude da administração, preocupando com a fiscalização e com a arrecadação municipal, tem-se obtido algum resultado, chegando em 100 milhões em 2016, sendo que, nesse primeiro quadrimestre, os 33 milhões apresenta-se compatível com o que vem sendo arrecadado nos últimos anos. Né? A gente não teve nenhuma queda expressiva de arrecadação. Foi mantido, apesar da crise que a gente tem visto aí. Por fim, apresentando agora a apuração dos gastos com o pessoal, a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece a apuração do gasto com o pessoal para fins de limite, o cálculo dos últimos 12 meses. No caso do município de Diamantina, como são mais de 50 mil habitantes, então esse índice é calculado semestralmente, né? Então, seria em junho. Mas aí a gente já apresenta agora, porque tem que ir acompanhando, porque se tiver algum desvio, a administração tem que agir pontualmente para não esperar o índice estourar, para ter que tomar alguma atitude mais drástica. Então, o que a gente tem aí, que de 5 de 2016 a 4 de 2017, esse índice está em torno de 48%, acumulado do Executivo Municipal, né? O Executivo mais o Instituto de Previdência. Então, o índice, por enquanto, se apresenta de acordo com os limites constitucionais, que é de 54%. Aí a gente coloca os artigos, né, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que define isso que eu já salientei, da verificação do cumprimento desses limites até os 54%. Agora, referente à aplicação dos gastos com educação,
que a Constituição Federal estabelece o limite mínimo aí de 25%. A gente tem que o município aqui, o Tribunal de Contas e o STN apura o gasto com a educação no quadrimestre pelo percentual liquidado. Então, a gente percebe aqui que, pelo liquidado, que seria 25%, o município está com 23,41%. Então, a gente destaca aqui a importância desse acompanhamento, porque a gente pode ver que o gasto empenhado, ou seja, o já contratado, atendeu o limite de 25%, né? Só que esse percentual é anual. Então, nós vamos acompanhando esses 27% ao longo do ano, vai sendo liquidado e pago, então, a expectativa é que se atinja os 25% liquidado, né? Que é aquele já efetivamente o serviço prestado e a mercadoria entregue, já pronto para pagamento mesmo do município. Então, o município, no quadrimestre, a gente tem que acompanhar, têm sido feitos os gastos com a educação, mas acompanhar aí a liquidação desses gastos para que chegue a esse percentual de 25% ao final do exercício de 2017. Os gastos com Fundeb, né? Foram arrecadados, como a gente mostrou lá na Receita, 3.600.000. Desse valor, 60% é o mínimo que se deve aplicar com o magistério, com o professor. O município vem gastando aí 3.200.000, quase 3.300.000 reais, ou seja, praticamente 90% com a remuneração do professor, do magistério. Né? O restante aí é com recurso próprio mesmo, dos 25%. Os gastos com saúde, que a gente sabe que a Constituição Federal define aí o limite mínimo de 15%. Nesse primeiro quadrimestre, a despesa liquidada, que a gente já não tem aquele mesmo impasse da educação, mas tem que ser acompanhado mês a mês, né? A gente está com um percentual aí de aproximadamente 17% de gasto com recursos próprios do município com a saúde. Então, atendendo também, mais uma vez, os limites. Aqui a gente coloca a emenda constitucional 29, que define aí quais os impostos que se enquadram para a apuração dos 15%. Então, a apresentação resumida é essa. A gente pode concluir que o município vem atingindo as metas, em especial da arrecadação e da despesa do município, acompanhando isso para e para, através do seu Sebastião, para que não ocorra um gasto efetivo maior do que o arrecadado, incorrendo aí no endividamento que, ao final do ano, reflete aí no relatório de gestão fiscal. É só isso que eu tenho a apresentar. A gente está aberto aí para quaisquer dúvidas. Passamos ao tempo destinado a eventuais perguntas por parte dos excelentíssimos vereadores aqui presentes. Boa tarde, peço a palavra, ilustre presidente. Concedo a palavra ao ilustre vereador Marcos Francisco. Saudações à mesa aí, à composição, os nobres pares, público presente, autoridades presentes. Eu tenho aqui umas questões. Como eu falei, a gente tem que estar aqui para observar, porque a gente é cobrado a cada instante nessa rua aí, todo mundo, o povo quer saber, né? E nós temos que ter respostas para poder manter o nível elevado desse nosso legislativo, com prestações de conta, o mesmo que vocês estão fazendo. Então, as questões, como você disse, a questão do IPTU foi arrecadado por volta de R$1.200.000. Nesse primeiro quadrimestre. Né? Primeiro quadrimestre. Uhum. E a expectativa seria de quanto? Porque nós temos, eu acho que um número de, acho que mais de 30 mil imóveis. Uhum. Quantos estão cadastrados? Quantos realmente pagam? O que está deixando de pagar? Essa informação, o senhor tem isso? Eu acredito que a previsão da lei orçamentária para a arrecadação de IPTU me parece que gira em torno de 1.900.000. Sim. Entendeu? Quer dizer, mas ainda tem
um monte de inadimplentes nessa situação, né? Tem até o final do exercício para cobrar, para eles pagarem voluntariamente, né? Sim. Depois disso, ser inscrito em dívida ativa e é cobrado através da execução fiscal. Eu gostaria também de responder, então, a pergunta do novo vereador aí. Nós não temos cerca de 30 imóveis, não. 30 mil? 30 Não? mil imóveis, não. Sim. A realidade aqui é em torno de 22 mil imóveis, sendo em torno de 12 mil construções e 9 e pouco a 10 mil lotes, em lotes. Por isso que eu acho que a arrecadação do IPTU aqui é pequena e eu acho, como o novo vereador disse, nós temos que ter aqui no mínimo 30 mil imóveis. Então, acho que é necessário um recadastramento, uma coisa para chegarmos a isso. Porque esses em torno de 22 mil imóveis que nós temos, abrange não só a sede, mas também os distritos. Tudo. É muito pouco para o tamanho de Diamantina que nós sabemos. Então, o valor está dentro da meta esperada. O valor está dentro. Agora, existe ainda uma inadimplência, e a inadimplência daqui é bem grande. Isso há vários anos vem acompanhando. Agora estamos tomando as devidas providências para cobrança da dívida ativa, né? Que também ela estava meio parada, agora não, já estamos, desde a gestão passada, começou a cobrança da dívida ativa, inclusive via cartório, etc., o que tem melhorado bastante a arrecadação nesse sentido. Mas ainda continua a inadimplência. Sim. Como disse para você, em torno desses 20 e tantos, 22 mil imóveis de IPTU, nós temos uma inadimplência aí talvez de mais de 40%. Mais de 40%. Então, é por isso que a arrecadação de IPTU não chega a ser uma arrecadação, talvez nós estamos falando em 1.900, porque a inadimplência é grande e o número de imóveis relativamente pequeno em proporção à cidade, que nós sabemos que tem muito mais. Entendi. A pergunta foi feita que as pessoas às vezes cobrem dentro de próprias secretarias, né, dentro do governo mesmo, sim. Dentro do nosso governo. Às vezes eles falam, né, a dificuldade de levar um melhoramento às situações de questões de rua devido à inadimplência dos imóveis que eles têm. Então, é o que eu tenho cobrado junto às secretarias, que eu gosto de buscar entender para passar uma informação com coisa. Eu pedi ao novo vereador licença só por um minuto. Vamos convidar aqui o Daniel do controle interno para compor a mesa, porque aí ele consegue tirar algumas dúvidas para enriquecer o nosso diálogo. Eu peço desculpa aqui ao presidente, ao vereador, por ter intervido sem antes os complementares. Não. Fique à vontade, Daniel de Castro Ramos. E sugerindo também, ilustre presidente, eu gostaria, sim, né, se o senhor achar devido, convidar também o nosso secretário de governo, que está aí presente, o Alexandre, para também compor a mesa. Concedemos a permissão para o ilustre secretário de governo, Alexandre Magno, de Sedental Penário. Fico muito agradecido, senhor. Então, dentro das realidades, se me permite, ilustre presidente, continuar nas perguntas, a questão do IPVA, a estimativa dele, de arrecadação, girou em torno de quanto e qual seria a expectativa de arrecadação junto aos repasses do INPA, do IPVA, multas, né? Inclusive podemos até abranger as multas do trânsito comum da nossa cidade, da Guarda Municipal, com o estacionamento rotativo e a arrecadação também com o estacionamento rotativo girou em torno de quanto? O IPVA nós não sabemos ao certo quantos veículos tem, né? O que foi demonstrado ali parece que foi quanto? 1 milhão de IPVA? Eu não observei essa. A arrecadação do IPVA, é importante destacar que o IPVA é arrecadado pelo Estado, né? Sim. Então, é feita essa transferência para o município. De quantos por cento? Girou em torno de 3 milhões. 25%, né? Que vem para nós. Girou em torno aí de 3 milhões e 500 mil nesse primeiro quadrimestre. Sim.
E é o que ela disse aquela hora, que a tendência agora é cair, porque agora o exato. pagamento já terminar em março. Então, essa receita, praticamente agora, de vez em quando, cai algum valor insignificante. Sim. Mas a respeito das multas de trânsito também, elas estão... Nós não trouxemos aqui porque o relatório prevê a apresentação das receitas, todas ali não detalhadas. As detalhadas seriam apresentadas, se o nobre vereador quiser, está à disposição na contabilidade para fornecer. Mas, segundo a lei de responsabilidade fiscal, o demonstrativo nosso ele é praticamente sintético, sim, porque todas as receitas, como disse ali, nas demais receitas correntes do município, que ela mostrou lá, já está embutida a multa de trânsito, as outras taxas, outras multas. Então, não tem por área especificada. Não, a gente consegue um relatório, se temos, vocês quiserem, tem. Mas né? Não na apresentação agora. Nessa apresentação não é obrigatório. Tá ok, então fico agradecido. Então, tem mais 2 pontos. A questão da educação, que você falou, acho que girou, né, o empenho, era por quadrimestre esses 5 milhões que vieram? Quadrimestre. Primeiro quadrimestre. Quadrimestre. Esse empenho, ele é anual ou não? O gasto de 25% é anual. Gerou os gastos, acho que em torno de 4 milhões e pouco, você falou. Esse gasto aqui de 4 milhões foi liquidado nesse primeiro quadrimestre. Quadrimestre. É. E nós temos mais quanto a arrecadar da educação? Quanto mais virá? Ou já veio esse montante de 5 milhões já é para o ano? Não, como assim? 25% do que arrecadar daquelas determinadas receitas da Constituição que a gente tem que gastar com a educação. Ah, sim. Tá. Aí, nesse primeiro quadrimestre, da receita que veio, que foi de 33 milhões, o município efetivamente liquidou 4 milhões, que representa 23%. 23%. Então, teoricamente, 33 milhões no primeiro quadrimestre, nós teremos uma arrecadação aí, espera-se, de pelo menos uns 100 milhões total até dezembro. Sim. Então, essa arrecadação aí, esse gasto com a educação deve chegar aí, a exemplo de 2016, em torno de 14, 15 milhões de gasto com a educação no ano, previsão, né? Ah, tá ok. Aqui não vou delongar muito, porque os nobres pares também querem fazer umas perguntas, mas tem 2 que me intrigam. Assim, eu gostaria de saber a questão do quanto que nós estamos arrecadando dos ICMS ambiental, que nós temos esses parques aí que estão artesanando a nossa vida, nos destruindo esses parques, né, que acho que foram criados com o intuito de arrecadar, não sei se está arrecadando, o que está acontecendo. As mineradoras, que hoje nós temos aqui, várias são, acho que em torno de 12 ou 13 mineradoras que já estão em Batatal, já estão regulamentadas, se elas estão fazendo alguns repasses. E a questão da silvicultura também, que ocupa essa área imensa do nosso território, se temos alguns repasses dessas áreas, porque travou todo o nosso... Né, o nosso desenvolver ficou na mão de poucos e não sei se nós estamos, pelo menos, arrecadando sobre isso. Perfeitamente. A pergunta do excelentíssimo vereador é válida, mas eu gostaria de tornar a repetir ao novo vereador que essa pergunta não enquadra na pauta de hoje. A pauta de hoje é simplesmente essa que nós iremos demonstrar. Mas na prefeitura, lá está à disposição, e no portal da transparência, sim, também está à disposição não só do nobre vereador, mas de todo cidadão brasileiro, diamantinense, para poder estar lá à disposição detalhadamente sobre isso aí. Sim. Então, eu acho que se nós formos falar sobre isso aqui, vamos fugir da pauta, o que me parece ferir a lei de responsabilidade fiscal. Então, tá ok. Eu tinha mais uma a fazer, então hoje eu vou deixar ela passar. Eu já fiquei... Senhor vereador, eu aqui estou falando pelo controle interno, né, do município. Esses gastos, esses repasses, essas receitas são acompanhadas pelo controle interno, porque a apresentação desse relatório resumido de execução orçamentária foge um pouquinho dessas perguntas, mas o controle interno está à disposição do senhor. Sim. Viu? A gente está lá de segunda a sexta à disposição, e qualquer coisa, qualquer dúvida ou qualquer reclamação que tiver, a gente está lá de porta aberta e estamos lá para isso. Viu? Tá. Então, só para acabar de tirar a minha intriga,
Vamos fazer só mais uma. O fundo de participação, ele gira em torno de quanto hoje, do FPM? Em torno de 2 milhões e 3 no milhões? quadrimestre foram 8 milhões, né? 8 milhões. É em torno de 2, né? A média aí deu 2. Dois. Mas E era a- muito variado. E a nossa folha de pagamento, ela absorve quanto desse valor? Hoje, que nós temos em torno de 1.600 funcionários, 1.500 e poucos funcionários? 1.500 e poucos. A folha de pagamento, ela pode... o gasto com o pessoal, ela demonstrou. O isso. gasto com o pessoal, a gente tem o total aqui dos últimos 12 meses, né? 45 12 milhões. Podemos dizer que gira em torno aí de Eu gostaria mensal para mim. de 2 a 3 milhões mesmo. 2 a 3. Então, 3 o valor milhões. fica empata. Não, mais não ou menos. dá. Mas, O né, não FPM dá? Não dá para pagar a o folha. funcionário. Isso aí eu posso te responder, apesar de... Mas eu posso Então, te tá. afirmar que realmente o FPM não cobre a folha como cobria em outras épocas. Então tá bom. Fico muito agradecido, meu querido Tião, você é um grande amigo. A mesa, ao nosso presidente, muito obrigado. A palavra continua franca. Eu peço a palavra, presidente. Conceda a palavra ao ilustre presidente desse legislativo, Gilson Batista. Muito obrigado. Gostaria de parabenizar aí o Sebastião Fernandes, da Comissão de Finanças, e todos os membros aí, Rejane, o Daniel. Realmente é bem detalhado, a gente às vezes fica meio perdido um pouco. Pela ordem, senhor presidente. É só para me pedir para tirar o carro ali. E esse Jeep, acho que é só eu que sei dirigir. Muito obrigado. E aí a gente vê que Diamantina ainda peca nessa arrecadação, né? Então, a gente tem que fazer um recadastramento mesmo, porque tem muito imóvel hoje em Diamantina que você tem uma casa na frente e tem 3, 4 construções no fundo. Então, a gente tem que dar um jeito dessa regularização, porque eles não têm número, não têm, né, energia e água, usam o mesmo imóvel e também um imposto. Então, não é aumentar imposto, mas melhorar a arrecadação. Exatamente. Né? Então, a gente vê que eu acredito que a prefeitura deve tomar alguma providência a respeito disso, e a gente está aqui de portas abertas, né, como precisar, para melhorar essa arrecadação da prefeitura, para transformar em benefício para a população. É só isso que eu gostaria. Obrigado. A palavra continua franca. Peço a palavra. Conceda a palavra ao ilustre vereador. Eu quero só tirar uma dúvida aqui com relação ao que o Marcos fez. Eu não entendi a resposta do senhor, se pode ser. Com relação às multas de trânsito municipal, Sei. e esses rotativos, entra nessa receita? Era nas receitas correntes. Nas receitas Essas correntes? receitas tributárias aqui estão Ah. inclusas, além daquelas do IPTU, todas as outras taxas Todas. do Ah, não, município, tranquilo. né? Aí são diversas. Então, a gente destacou aqui as principais em termos de valor. Mas vai ter lá especificado, para quem precisar, no portal da transparência tem também o valor arrecadado especificamente com cada taxa. Por cada coisa, tem especificado. Não, É tranquilo. porque aqui tem que vir dessa forma. Tá bom, Mas, obrigado. Só isso. E como ele disse, nós também estamos à disposição lá na secretaria para ir na tesouraria ou na contabilidade para poder fornecer os dados que o vereador precisar ou qualquer cidadão. Nós estamos à Agradeço. disposição para mostrar, se quiser saber realmente, detalhadamente, pode ir lá que nós fazemos. Tá bom, muito obrigado. A palavra continua franca. Gostaria de usar a palavra, por favor. Conceda a palavra à ilustre vereadora Juarisa. Cumprimento a todos, uma boa tarde. Parabenizo pelo trabalho, que mesmo de uma forma, né, mais sucinta, mas a gente consegue visualizar receitas, despesas. Eu só gostaria de tirar uma dúvida. Se não for pertinente a esse momento, não tem problema, depois a gente olha. Porque muitas pessoas, como você sabe, a Secretaria de Educação de Saúde esteve aqui recentemente, também trabalhando e fazendo demonstrações para todos nós. E a gente sabe da grande falta de medicação que está tendo, e que é porque o Estado não está conseguindo comprar e enviar para os municípios. A minha pergunta é, o PPA ele é para 4 anos, né? Mas na lei de diretrizes orçamentárias, pode haver um movimento de acudir uma outra secretaria, né? Mesmo que ele estiver no PPA planejado para a educação ou para a cultura, a gente sabe que pode ter um movimento de atender uma outra secretaria. É possível, dentro do município, uma vez que a gente tem um superávit,
de remanejar e comprar essa medicação que a população tanto está sangrando por ela? É uma pergunta para tirar uma dúvida, né? Porque a gente já sabe que a saúde tem um orçamento, mas nós sabemos que, dentro do PPA, na LDO, nós podemos fazer esse remanejamento de emergência. O que eu gostaria de saber é isso: a gente pode socorrer a população nesses termos? Deixa eu tentar responder aqui, a senhora. Isso é um pouco complexo. Ô, Daniel, deixa eu pedir licença só um minutinho, só para o nosso nobre vereador Sedental Penac, tá? Muito agradecido, presidente. Obrigado. Isso é um pouquinho complexo. A princípio, é possível, mas aquele superávit primário, a gente está vendo que é só dos 4 primeiros meses. A gente viu que ela demonstrou ali que na educação, a gente está um pouquinho abaixo do índice. Isso. Mas o que foi empenhado está acima. Quer dizer, coisas vão se efetivar ainda e vão ser pagas. Então, a gente não pode pegar um índice isoladamente para a interpretação do todo. A gente tem que pegar a realidade toda. Então, é temerário verificar só o índice superávit para fazer remanejamento. Mas, respondendo à pergunta se é possível, sim. Mas aí tem que fazer um estudo e não é simples. Tá, mas este estimado que vem aí de despesas, ele já não está provisionado? Não, essa despesa é o que foi executado no primeiro quadrimestre. Ainda vai executar aí ao longo do ano, né? Pois é, mas esse superávit, né, que tem ali um superávit de 7 milhões e alguma coisa, as outras despesas, elas não são provisionadas? Então, mas no próximo quadrimestre, sim, suponho. Mas elas são estimadas também. Pode ser que Tá. ocorra ou não ocorra. Ou não Por isso ocorra. que é meio temerário você fazer. Tá. Então, deu para entender. Senhor presidente, eu vou pedir aqui só para Eu já tenho a resposta. Muito obrigada. Tá? esclarecer aqui só uma situação, Juarez, que é o seguinte. O recurso, se ele for destinado para a saúde, né, se empenhar, né, de uma secretaria para outra, se ele for para a saúde, o que for da saúde já não vai poder voltar para essa secretaria. E aí é importante que os vereadores tenham conhecimento que o governo federal ele tem feito os repasses e, como Diamantina não participa da gestão plena da saúde, os recursos passam pelo Estado. E o que está acontecendo? O Estado tem contingenciado esses valores e tem ficado com boa parte desse recurso que não está chegando até nós. Então, muitos medicamentos eles são de responsabilidade do Estado e é ele que tem que fazer a compra e repassar para a farmácia do município. Outra situação que tem agravado e que tem a área da saúde precisa de um cuidado maior e também tem buscado receitas até fora da saúde é a questão da judicialização da saúde, porque as pessoas têm ido ao judiciário reivindicar determinados tratamentos, medicamentos que estão totalmente fora do nosso padrão aqui orçamentário, né? Recentemente aí fomos compelidos a adquirir um medicamento que custa R$35 mil a caixa que dura um mês e é tratamento contínuo. Então, assim, são situações que têm acontecido e que têm colocado o município em dificuldade. Mas eu vou aproveitar aqui, né, enquanto na condição de secretário de governo aqui também e vendo a disposição dos vereadores, a preocupação com essa questão tributária, realmente é uma das situações mais urgentes de ser resolvida dentro do município de Diamantina. Por quê? A média de IPTU pago no município é em torno de R$100. O valor estimado para esses imóveis, né, o valor de avaliação, ele, pelo que eu tenho acompanhado, né, não é da Secretaria de Governo, mas entendo que é importante a gente participar disso, um imóvel de R$70 mil ele está avaliado pelo município em R$6 mil. Então, isso traz outras consequências que afetam principalmente a população de baixa renda, que é a questão da especulação imobiliária. Por quê? Se eu pago pouco imposto, então eu posso ter 1, 10, 20 lotes, né, que eu vou pagar um tributo extremamente baixo e vou ganhar com a valorização, né, com a especulação imobiliária.
Então, são situações que a gente precisa rever, né? E isso é de fundamental importância a participação da Câmara. Eu saio daqui satisfeito que os vereadores estejam também preocupados com isso, né? Porque realmente pode ser uma grande fonte de receita para o município e ser revertido em obras, né? Em reestruturação que o município hoje tanto precisa, né? Tanto na sede quanto nos distritos. Então, assim, a gente já está trabalhando nisso, né, seu Tião? Numa revisão aí do cadastro realmente imobiliário. Essa avaliação ela acaba refletindo também no ITBI, né, que tem passado imóveis aí, né, ou vinham passando por valores irrisórios aí, isso é de conhecimento público, né, e que nós precisamos reverter essa situação com a máxima urgência, realmente, para que o governo tenha possibilidade de devolver à população aí um serviço melhor, né? Porque todos reivindicam obras, mas para que as obras aconteçam, precisa de recurso, né? E hoje, esperar recurso do governo federal e estadual, diante da crise que o país vem atravessando, é quase que utópico, né? Então, eu agradeço. Aí, a palavra continua franca. Ilustre presidente, o senhor já me concedeu, mas se algum outro vereador quiser falar, eu aguardo, se eu puder depois me ceder. Pode ficar à vontade, ilustre vereador Marco Fonseca. Muito obrigado, ilustre presidente. Aqui é o seguinte, já que estamos falando, igual, né, bem explanado aí pelo nosso secretário de governo, doutor Alexandre, que hoje nós vivemos aqui em Diamantina uma questão de 2 pesos e 2 medidas, né? Porque, infelizmente, hoje a maioria da população, digamos assim, de baixa renda, sobrevive de Bolsa Família. Então, já não tem recursos para nada. Claro que nós precisamos aumentar, assim, não sei nem se eu estou certo em falar o que eu vou falar, que talvez não esteja com a propriedade total, porque eu, né, sou leigo em questões de contabilidade. Mas os que já pagam, tudo bem. Igual tem essa inadimplência, como sabemos, acho que talvez seria, ao invés de aumentar nesse imediato, claro que tem que olhar essas questões, tem muitos bem favorecidos aí que não pagam devidamente em relação ao valor do seu imóvel. Mas a população de baixa renda elevar o índice de arrecadação deles, né? Não levar o valor do imóvel, né, do IPTU, mas aumentar a arrecadação. Pelo menos uma questão temporária, igual o senhor está aí presenciando, essa questão de Jardim da Serra, esse povo todo, que estão construindo de forma até irregular, porque eles não têm dinheiro nem para construir o barraco, muito menos para pagar 7 mil de um projeto, e muito menos ainda pagar 30 mil de um lote. Eles não têm condições. Então, com 7 mil que seria do projeto, eles já estão construindo o barraco e já estão alojando lá dentro, né? Que essa é outra questão. E dentro da questão, prometo que é só mais essa. Porque hoje haja vista a questão da gestão plena, não é isso? Que está chegando na questão da saúde. Porque nós já temos um gasto com a folha de pagamento na saúde que gira em torno de 79,54% com o pessoal. Então, sobra aí uma bagatela de 20%. Vamos arredondar para 80%. 20%. A gestão plena, consequentemente, né, que os repassos vão vir direto, como o senhor falou, do governo federal para cá. Porque o estadual, inclusive, está retendo lá mais de 8 milhões, né, para a nossa saúde aqui. Isso nunca funcionou nessa questão. Vou pular essa parte. Então, para a gestão plena funcionar, vai ter, pelo que eu estou vendo, acho que vai ter que aumentar mais ainda, que está para chegar a reforma administrativa, acho que ainda vai aumentar mais ainda o quadro de funcionários dentro da saúde. Isso é real e tem o planejamento total já para fazer esse gasto dentro da saúde? Marcos, eu não saberia te responder isso, não. Mas o fato é que melhoraria, com certeza, a arrecadação. Com certeza. Sim. Então, tá ok. Não sei te falar se seria necessário aumentar o quantitativo de funcionários, não. Porque dentro do que eu sondei junto ao laboratório, hoje eles têm um contingente dentro do laboratório de 13 funcionários. E eles acham insuficiente, teria que aumentar para 20 funcionários para funcionar devidamente a questão do laboratório. Mas aí também os outros setores da saúde, não sei. A quantidade dos serviços seriam bem maiores. Então, deixaria, por exemplo, de pagar para um laboratório particular
né, para efetivar o serviço pelo próprio município, o que geraria uma economia grande. Então, o senhor está me respondendo a minha pergunta. Eu queria saber, né, se vai ter, né, um melhoramento de arrecadação para poder suprir essa necessidade. Com certeza, isso é certo. É só uma parte Então, aqui. Eu tive com o secretário de Saúde e a Sinara numa reunião sobre a plenagem, lá em Belo Horizonte, no Consenso, que é o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, e a gente pôde observar que Diamantina, se não me falha a memória, teria em torno aí de 30 milhões de reais ano para passar a receber esse recurso que entrariam aqui nas nossas receitas próprias, nas receitas de transferências. Então, isso também impactaria na queda do gasto com o pessoal, né? Então, a contratação que se viria necessária para atender a demanda do aumento dessa arrecadação, ela vai ser compatível, com certeza, né? Muito obrigado a vocês. A palavra continua franca. Nesse momento, eu gostaria de saber se a Rejane, o Daniel, se algum de vocês quer fazer alguma consideração final, Rejane. Não, mas só esclarecer aqui que algumas dúvidas que ficaram sem esclarecer. Esses relatórios eles são padrões do Tribunal de Contas, e por isso ele chama resumido da execução orçamentária. Então, a gente não detalhou aí todas as receitas, até porque seria um quadro muito grande, né? Mas, nos próximos, algum questionamento específico que seja feito junto ao Daniel, a gente vai tentar estar trazendo aí para vocês, às vezes, alguma receita específica, né? Algum item específico que vocês desejem uma análise, é só estar reportando para a gente lá, que a gente analisa esse item específico também. Obrigado, Rejane. Daniel, quer fazer as considerações finais? Não, só agradecer aí a compreensão dos vereadores e dizer que o controle interno, a gente está fiscalizando junto com vocês, junto com o Tribunal de Contas. Eu sou os olhos do Tribunal de Contas lá dentro do município e de vocês também, porque o papel constitucional de fiscalizar o município é de vocês. Estou à disposição, viu? Nossa palavra para o nosso secretário da Fazenda, Sebastião Fernandes, para fazer as considerações finais. Senhor presidente, mais vereadores, mais presentes aqui. Desculpa. Eu queria agradecer aqui a presença de vocês e a compreensão, e também falar que nós estamos lá à disposição, não só em todos os setores lá da Secretaria de Fazenda, que é o que mais interessa, assim, para detalhar qualquer coisa que for possível, nós estaremos lá à disposição de todos, e agradecemos a todos aqui, e até a próximo mês de setembro, né, quando nós estaremos aqui de novo. Obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Obrigado. Passo a palavra nesse momento para o nosso secretário de governo, doutor Alexandre Magno, para fazer algumas considerações finais. Eu queria agradecer, né? Eu fico muito confortável de estar aqui ladeado por amigos, né? Todos imbuídos aí no propósito de ver uma Diamantina melhor. Eu acho que, apesar de toda a crise que o país tem vivenciado, Diamantina nunca teve uma oportunidade tão importante, né, de unir o legislativo e o executivo, de trabalhar para o bem da nossa população, né? Eu quero agradecer a cada um dos vereadores aqui, que a gente tem estado em contato sempre, né? É importante que a população saiba disso, do compromisso de cada um dos senhores, da senhora Juarisa, com o cidadão diamantinense, né? Que realmente vocês têm tomado uma postura de deixar a política partidária de lado para trabalhar junto com esse governo em prol da nossa comunidade. Isso, eu venho acompanhando a política há alguns anos e posso dizer que é um momento ímpar na nossa cidade. Acredito mesmo, que mesmo nesse momento de austeridade, né, econômica, de moderação nos gastos, né, de contingência realmente de recursos aí, mas que é possível a gente fazer, sim. A gente fazer em conjunto, né, com essa parceria que tem dado certo. A gente já está começando a colher alguns frutos aí, e tenho certeza que
teremos um resultado muito produtivo ao final desse governo, ao final dessa legislatura, que não é nossa. A gente trabalha em prol do povo, né? Eu falo que, de todos, nós somos os principais servidores do povo, servidores públicos de fato, porque os senhores foram eleitos para isso, o prefeito municipal, o Juscelino, foi eleito pelo povo com esse intuito, né? Escolheu o seu secretariado, os seus auxiliares ali. Então, isso, de certa forma, reflete, de certa forma, não, objetivamente reflete a vontade do povo. Então, que possamos fazer realmente a vontade do povo, que é de administrar com seriedade e compromisso com quem precisa, né, que é a nossa população. Então, eu fico muito feliz, saio dessa reunião aqui mais animado ainda, né, com a certeza de que a gente vai conseguir trazer bons resultados aí para a nossa comunidade. Muito obrigado. Agradeço que o presidente da comissão aqui, o nosso amigo Edivan, o presidente dessa casa, Gilson Batista, né, em nome de quem cumprimento todos os demais vereadores. Muito obrigado ao secretário de governo, doutor Alexandre Magno. Nesse momento, passo a palavra para o presidente dessa casa fazer suas considerações finais. Muito obrigado, Edivan, presidente da comissão, Sebastião Fernandes, secretário de Fazenda, Daniel de Castro, controlador interno, e a Rejane também, assessora da contabilidade, também o secretário de governo, Alexandre Magno, os nobres pares aqui por presente. Tenho que agradecer ao presidente Edivan aqui e dizer aos secretários que a casa está aberta para todos vocês. Nós aqui, como os olhos do povo, né, também preocupado também com a cidade, mas a gente sabe da responsabilidade nossa e vocês têm a de vocês. Então, a gente tem só que agradecer essa audiência, que é de grande importância para a cidade. A gente vê que a cidade está caminhando nos trilhos, que são poucas as cidades de Minas que têm caminhado nos trilhos, e Diamantina é uma delas. Então, a gente tem que parabenizar vocês com esse brilhante trabalho que tem feito lá na prefeitura. É só isso. Uma boa tarde a todos. Não havendo mais nada a se tratar nesta audiência pública, quero aqui agradecer a ilustre presença do secretário de governo, doutor Alexandre Magno, ao secretário municipal de Fazenda, Sebastião Fernandes, e sua equipe de servidores, pelos esclarecimentos prestados, e declaro encerrada essa audiência. Muito obrigado a todos e tenham uma boa tarde.